Tem coisas que Deus permite você passar, mas não deixa você seguir. E isso não é para te destruir, é para te preparar. Quantas vezes você já se perguntou, por que justo eu? Por que tenho que enfrentar tanta luta, tanta dificuldade, tantas portas fechadas? A verdade é que Deus não desperdiça dor. Cada lágrima, cada silêncio, cada queda está moldando você para algo maior. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, se sentindo travado, sem força, sem direção. Mas escuta, se Deus ainda não deixou você seguir, é porque Ele está lapidando a sua mente, fortalecendo o seu coração, ajustando talvez a sua fé. Ele sabe o que você não sabe, Ele enxerga o que você ainda não consegue ver. Isso não é o fim da sua história, é só a preparação. E se você permanecer aqui até o final, você vai entender. Você vai entender que o que parece dor, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, amanhã será vitória. Amém? Sabe, muitas vezes, quando estamos passando por lutas, pensamos logo, Deus me abandonou. Isso é um castigo, é porque eu não sou digno. Mas não é assim. O que você chama de prova, Deus chama de processo. O que você chama de atraso, Deus chama de preparo. A grande verdade é que existem momentos em que Deus permite que certas situações aconteçam não para nos afastar dele, mas justamente para nos aproximar mais. É um mistério. Aquilo que dói hoje é exatamente o que vai te dar a maturidade amanhã. Pense bem, se você nunca foi testado, como saberia até onde a sua fé pode ir? Se você nunca enfrentasse batalhas, como aprenderia a usar as armas espirituais que Deus te deu? A prova ela não vem para quebrar você, ela vem para revelar o que já existe dentro de você. E se até aqui essa mensagem está falando no teu coração, escreva aqui nos comentários. Eu entendi. Deus está me preparando. Amém? E quando nós falamos de provas, é impossível não lembrar de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus, mas mesmo assim enfrentou perdas. Perdas que a maioria de nós talvez não suportaríamos. Ele perdeu seus bens, ele perdeu sua saúde, ele perdeu até seus filhos. E em meio a tudo isso, Jó declarou: o que eu mais temia me sobreveio. Você percebe? Até os homens mais fiéis enfrentaram aquilo que mais temiam. Mas sabe a diferença? Jó não desistiu. Ele não deixou que o medo fosse maior do que a fé. Mesmo em lágrimas, mesmo em silêncio, ele permaneceu. Talvez você esteja se identificando agora, vivendo dias em que parece que tudo aquilo que você mais temia está acontecendo. Só que o mesmo Deus que estava com Jó está com você hoje. Ele não permitiu aquilo para te destruir, mas para mostrar a fé verdadeira, mesmo quando tudo ao redor cai. O que aconteceu no final? Jó recebeu em dobro tudo aquilo que havia perdido. O fim da sua história foi maior que o começo. E essa é a promessa que você precisa guardar. O que hoje parece perda, Deus pode multiplicar, transformar amanhã. Se essa palavra está te fortalecendo, que você possa receber essa mensagem. Eu quero que você entenda que Deus, Ele controla tudo. E sabe qual é a maior certeza que você pode ter em meio a tudo isso? É que Deus continua no controle. Ele nunca perdeu o domínio da sua vida, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Lá em Isaías, Deus declara: eu faço a luz. Ele está dizendo: eu sou o autor da vida, sou aquele que controla o dia e a noite, a bonança e a tempestade, não foge da minha mão. Isso significa que se hoje você está no meio da escuridão, pode ter certeza, essa noite também está debaixo da autoridade de Deus.
Ele não é surpreendido pelos acontecimentos. Ele não é pego de surpresa pelas suas lágrimas. Ele já sabia de tudo antes mesmo de acontecer. E isso muda a perspectiva. Você não está entregue ao acaso. Você não está refém da sorte. Você não é uma vítima do destino. Você está nas mãos do Criador, daquele que controla todas as coisas. Talvez agora o medo tente falar mais alto dentro de você, mas antes de ouvir a voz do medo, lembre-se, a voz de Deus é mais forte e ela é a que vai te sustentar. Eu quero que você grave isso. Seu Deus não é seu medo. E é justamente por isso que você precisa gravar essa verdade no seu coração. Seu Deus não é o seu medo. Quantas vezes a gente deixa o medo guiar nossas escolhas, travar nossos passos, impedir de viver aquilo que Deus preparou. O medo tenta gritar mais alto, mas ele não é o seu Senhor. O Senhor que você serve é maior do que qualquer cenário de incerteza. Ele não se define pelas circunstâncias, ele não se limita ao que você enxerga. Enquanto o medo diz, você não vai conseguir, Deus diz, eu já te capacitei. Enquanto o medo sussurra, você vai perder, Deus declara, eu vou sustentar você até o fim. Então, toda vez que o medo tentar ocupar o lugar de Deus no seu coração, lembre-se, seu Deus é o Criador dos céus e da terra. Não é a sua insegurança, não é a sua dor, não é a sua ansiedade. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui de Davi, só para entender ainda melhor como Deus age. Nós precisamos olhar para a vida de Davi. Quando falamos dele, geralmente lembramos do grande rei, do homem segundo o coração de Deus, do vitorioso que derrotou Golias. Mas antes de tudo, Davi enfrentou um caminho de sofrimento e preparação. Ele foi rejeitado dentro da sua própria casa, esquecido pelo pai, quando Samuel foi ungir um dos filhos. Ele foi perseguido por Saul, injustiçado, precisou se esconder em cavernas, muitas vezes fugindo para salvar sua própria vida. Você percebe? Antes da coroa veio a caverna. Antes da honra veio a rejeição. Deus tinha um propósito na vida de Davi, mas parece que ele estivesse pronto. Foi necessário passar por dores, às vezes que pareciam não ter sentido. Só que cada lágrima, cada perseguição, cada noite de fuga estava moldando nele um coração resistente, humilde, dependente do Senhor. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você esteja se sentindo esquecido, rejeitado, injustiçado. Mas assim como aconteceu com Davi, esse cenário não é o fim. É apenas parte da preparação. O que hoje parece perseguição, amanhã vai ser testemunho de vitória. Se você crê que assim como Deus fez com um Davi, Ele também está preparando algo maior para você, deixa um like nesse vídeo. Assim você ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Amém? Quando falamos de preparo, processo, sabemos que o sofrimento como preparo, muitas das vezes, você já percebeu que muitas vezes aquilo que mais dói é exatamente o que mais nos fortalece? Foi assim com Davi. Se ele não tivesse passado pelas perseguições, não teria aprendido a depender totalmente de Deus. Se não tivesse enfrentado a rejeição, não teria desenvolvido a humildade que o fez ser chamado de homem seguro, segundo o coração de Deus. O sofrimento, na visão humana, parece injusto, mas na visão de Deus é preparo. Ele sabe que para você sustentar a vitória, precisa primeiro suportar a prova. Para segurar a coroa, precisa antes enfrentar a caverna. É nesse ponto que muitos desistem. É aqui nesse lugar de dor que muitos abandonam a fé, porque acreditam que Deus não está mais presente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É exatamente aqui que Ele está. Porque enquanto você pensa que está sendo enfraquecido, na verdade está sendo treinado. Amém? Davi só pôde ser rei porque suportou o processo. E você só vai viver
o propósito completo de Deus se passar pelo processo também. Então não pule etapas, não fuja da preparação. O sofrimento não é o fim, é apenas a estrada que leva até a promessa. Se essa palavra está falando com você, coloca aqui: eu não vou desistir do meu processo. Eu vou aguentar firme, porque sei que tem um Deus poderoso na minha vida. Amém? Deus não te escolheu para perder. Ele não escolheu você para te perder. Se existe algo que você precisa guardar no coração hoje, diz assim: Deus não te escolheu para te perder no meio do caminho. Ele não começa uma obra para abandonar no meio. Ele não unge alguém para depois esquecer. Quando ele colocou o chamado, o propósito e a promessa sobre sua vida, ele já sabia de todas as lutas. Ele já sabia. E é essa certeza que você precisa ter, que o que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. Não importa se hoje você só vê dor, atraso, silêncio, você não vai morrer no meio do caminho. Você não vai viver para ver, muitas vezes, fazer as tuas vontades, os teus desejos. Você vai viver para realizar na tua vida um chamado, uma promessa de Deus. Então, quando nós falamos de promessa, nós lembramos de força, a força do recomeço. E é justamente aqui que entra a palavra que Deus quer colocar no seu coração hoje. Eu quero que você ouça com atenção, você que chegou até aqui, que está esperando uma palavra de Deus. E Deus fala hoje para você: recomeça. Recomeça. A força vem do recomeço. Talvez você tenha caído, tenha perdido algo, ou até se sentindo sem forças, mas cada queda é uma oportunidade para levantar mais forte, mais preparado, mais consciente do seu propósito. O recomeço não é vergonha, não é derrota, é prova de que você ainda está na caminhada. É chance de aplicar tudo o que você aprendeu com a dor, tudo que a vida te ensinou, tudo que Deus trabalhou em você durante as provas. Reúne essas forças, respire. Em nome de Jesus, Ele quer te ver avançando, mesmo que seja devagar. Se você sente que precisa desse recomeço hoje, escreve aqui nos comentários: eu vou me levantar. Declara isso com fé, com esperança. E agora nós chegamos a um ponto mais importante. Aquilo que parecia derrota, aquilo que parecia impossível, na verdade era apenas parte da construção da sua vitória. Deus não te destrói, fica com essa palavra. Ele te fortalece. Ele não permite que você caia sem propósito e nunca te abandona no meio do caminho. Cada dor, cada prova, cada medo, Ele está te moldando para algo maior. Assim como já foi restaurado, assim como Davi se tornou rei. Amém? Então levanta a tua cabeça, reúne as tuas forças e recomeça. Em nome de Jesus. E lembre-se, Deus não te escolheu para te perder no meio do caminho. Ele te escolheu para vencer, para recomeçar, para brilhar. E Ele vai cumprir cada promessa que Ele colocou na sua vida. Fica firme, porque o melhor ainda está por vir. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém?